Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos, dar continuidade à nossa semana de aula. Hoje nós teremos, aula de história. Então, vai pegando aí o seu livro, preste bem atenção, nos nossos conteúdos, que vão ser cobrados em provas e também para o seu conhecimento. Então, fiquem bem atentos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje nós falaremos sobre o Brasil República. Nós veremos aí as páginas 238 e páginas 239. Conteúdo bem facinho, bem rápido. Acompanhem comigo. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o Segundo Reinado, quando os profissionais liberais, os cafeicultores e militares que representavam a elite do Brasil na época estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libertos, lembra, que os escravos foram libertos e os cafeicultores ficaram chateados porque eles investiram muito dinheiro comprando esses escravos. Eles começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. O Império nomeava os governadores das províncias que pouco se preocupavam com as necessidades locais. Esses governadores só se importavam com aquilo que eles queriam. Então, eles estavam bastante chateados com isso. Apenas defendiam os interesses do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando o seu desenvolvimento, e a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para as pessoas de famílias ilustres, ou seja, pessoas de famílias mais simples, mais pobres, não tinham direito a ter esses cargos, só era a elite, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Ou seja, se algum cafeicultor pudesse ser eleito, ele ia lutar pelo direito dos cafeicultores, mas infelizmente eles não tinham esse direito de se eleger, só eram pessoas da alta elite e só se preocupavam com seus próprios interesses. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino, então existia o medo de o Brasil ser governado de fato por um francês, o Conde d'Eu, que era o marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Então, o Dom Pedro II, não tinha filhos homens, então quem ia herdar tudo era a princesa, só que ela era casada com um francês, e os brasileiros não queriam que o Brasil fosse, mandado por um francês. Então, eles estavam muito preocupados com essa questão. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo ministro da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, que é esse homem aí ao lado, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, o marechal, esse homem aí, Teodoro da Fonseca, que era o mais próximo, ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular,
tropas saíram às ruas para depor o ministro da guerra nomeado, o que culminou na destituição do imperador sem resistência. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso e um governo provisório com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente foi instituído. Então, tiraram, Dom Pedro II, do comando, e agora o Marechal Deodoro da Fonseca estava à frente, do Brasil, comandando tudo. Assim, 2 dias depois, em 17 de dezembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Saíram daqui e foram para a Europa. Na época, o termo presidente de província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditava que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendia que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana, na nossa bandeira hoje, ordem e progresso. Os militares consideraram a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. Agora, na página 242 a 247, nós vamos ver sobre a República Velha ou Primeira República, que vai dos anos de 1889 a 1930. Os primeiros anos do governador de Deodoro da Fonseca foram muito difíceis. Uma grave crise econômica se iniciou, fazendo com que surgisse a inflação e, com ela, o aumento do custo de vida, o fechamento de diversas empresas e a desvalorização da moeda. Foi também um período de mudanças que sofreu resistência principalmente por parte daqueles que exerciam o poder e não queriam perder seus privilégios. Esses percalços terminaram por tirar os militares do poder. Então, Dom Pedro II, foi tirado do poder e o Deodoro da Fonseca ficou no lugar dele, mas ele sofreu muitos golpes porque, a economia estava muito fragilizada e acabaram que os militares, perderam aí o poder, de comando aí do nosso país. A nova Carta Magna de 1891 estabelecia que a escolha de deputados, senadores e presidente da República seria direta. Em 1894, o paulista Prudente de Moraes tornou-se o primeiro presidente escolhido por meio do voto e o terceiro da República do Brasil. O que caracterizava o seu governo era a oligarquia, isto é, o poder político brasileiro era exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam ao mesmo partido político, camada social ou família. Então, esse homem aqui, o Prudente de Moraes, foi o primeiro presidente a ser eleito por meio de voto. Então, não existia esses partidos, diferentes como tem hoje, só era um partido, eram das mesmas classes sociais ou então eram da mesma família. Então, a partir daí, surgiu a oligarquia. Depois que o Brasil passou a ser governado pelos civis, foi implementada a política dos governadores. A política do café com leite, o que foi isso? Durante esse período, a economia agrária deu um salto. As elites estaduais, principalmente a paulista e a mineira, ganharam destaque por ser as mais ricas do país. São Paulo destacava-se pela importância do café no mercado mundial e pela industrialização que estava se iniciando na região, e Minas Gerais pela sua grande produção de leite e também pelo cultivo do café. Juntos, esses dois estados dominaram a política do Brasil, elegendo os presidentes e os vices que pertenciam às elites de ambos. Esse acordo ficou conhecido como a política café com leite. Então, nessa época, esses dois estados, Minas Gerais e São Paulo, eles mandavam, aí tinha um poder econômico muito grande nessa região devido à produção de leite e do café. Então, eles mesmos decidiam quem ia mandar e desmandar. Então, e somente pela elite, que a elite é que só podia pessoas ricas serem eleitas. Então, essa política de café com leite ficou registrada por causa disso, que um produzia café e o outro produzia leite. E eles eram muito bem financeiramente, economicamente, em relação ao restante do país.
O coronelismo e o voto do cabresto. O que é isso? Olha aí essa imagem. Vamos ver o que você imagina que seja isso, né? Um homem, né, laçando uma pessoa, né, o eleitor, e o homem diz assim, ó, aperte o número 1 e depois o 1 de novo. Aí o pobre do eleitor, sim, senhor, coronel. O que seria esse coronelismo e o voto do cabresto? Vamos ver agora o que foi isso. No período das eleições, os políticos, para conseguir a vitória nas urnas, contavam com o apoio dos coronéis, que eram homens poderosos, influentes proprietários de terra e ricos comerciantes que dominavam a região em que viviam. Nessa época, o poder de um coronel era medido pelo número de eleitores que ele controlava, ou seja, quanto maior o número de candidatos que o coronel elegesse, maior seu prestígio entre os políticos. Olha aí, o coronel, né, a pessoa querendo votar em outra pessoa e ele, puxa, você vai votar nesse, porque eu tô mandando você votar nesse. Olha aí, a pessoa não tinha direito de escolha, né? A figura do coronel surgia principalmente no interior dos estados, onde o estado ainda não conseguia suprir as necessidades básicas da população. Portanto, os coronéis é que distribuíam, né, os remédios, os empréstimos, os transportes, ou seja, as pessoas ficavam na mão desses coronéis. Então, ou você vota no candidato que eu quero, ou então você não vai comer, você não vai ter remédio, você não vai ter dinheiro, né? Ameaçavam essas pessoas. E às vezes chegava a usar de violência para conseguir a vitória dos seus candidatos. Olha o homem com a espingarda na mão, né? Essa prática ficou conhecida como coronelismo ou voto do cabresto e prosseguiu até a Constituição de 1934, pois favorecia a ação dos coronéis porque o voto não era secreto, sendo possível saber quem os eleitores votavam, porque eles obrigavam, né, as pessoas a votarem em quem eles queriam eleger. Para impor a sua vontade, os coronéis contavam com o serviço dos jagunços e pistoleiros, para ameaçar as pessoas humildes que ousassem desobedecer às suas ordens, além de travarem disputas com rivais igualmente poderosos e influentes, né? Ninguém te escolha, você vai votar no que eu quero e acabou a conversa. Nos primeiros anos, na Primeira República, o Brasil ainda era um país agrário. A maioria da população vivia da agricultura, em povoados ou em cidades no interior do país. A borracha foi muito procurada em virtude do aumento mundial da produção de bicicletas e da indústria automobilística, mas essa procura não durou muito, porque colônias inglesas na Ásia passaram a produzi-la com boa qualidade e vendê-la mais barato. Então, quem que vai comprar, né, um produto mais caro, né? Então, eles acabaram que não durou muito essa questão aí da produção das bicicletas, porque na Ásia estavam produzindo melhores e ainda mais baratos esses produtos. Os produtores de café de São Paulo, do Vale da Paraíba, sem conseguir manter a produção, porque perderam muito dinheiro por causa da abolição dos escravos e não receberam indenização, passaram a investir dinheiro na indústria. Assim, a indústria também se desenvolveu nessa época. Vamos ver agora um pouco sobre as revoltas no período da República Velha. Além de conflitos entre partidos políticos com interesses econômicos diferentes, houve inúmeros conflitos sociais, tanto no campo quanto na cidade, contra o governo oligárquico. As revoltas que marcaram a Primeira República foram: nós temos aí, né, no campo e na cidade, nós temos aí os movimentos na Revolta de Canudos, Revolução Federalista, a Guerra do Contestado, Cangaço, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o Tenentismo. Então, essas aí foram as revoltas marcadas aí na Primeira República. A população brasileira vivia no campo em condições precárias. Mesmo com a proclamação da República, pouca coisa mudou para melhorar a situação. A pobreza e a miséria aumentavam pelo país. Agora vamos ver um pouquinho sobre essas revoltas que a gente acabou de citar. A revolta de Canudos, ela ocorreu na Bahia e o líder foi Antônio Vicente Mendes Maciel. Então vamos pensar que a revolta de Canudos é um bocado de gente batendo canudo na cabeça dos outros, não. Preste atenção o que é que foi a revolta de Canudos. O Antônio Conselheiro, que reuniu milhares de camponeses miseráveis, muito pobres, em um arraial que praticamente se tornou autônomo. Esse arraial foi violentamente destruído porque os representantes das oligarquias tinham medo de perder a sua mão de obra. Então, eles não estavam mais
eles não queriam mais depender, né, desses representantes das oligarquias, queriam ser autônomos, mas infelizmente eles foram, né, destruídos, foram mortos, porque esses representantes oligárquicos não queriam perder o trabalho deles, né, meio que uma escravidão. Então, essa foi conhecida como a Revolta de Canudos. Nós temos aí também a Revolução Federalista, liderada por Gaspar de Silveira Martins, que ocorreu no Rio Grande do Sul, entre os principais partidos políticos. Depois de eleições marcadas por fraudes e uma sucessão de assassinatos políticos, né, como consequência, os federalistas, que eram contra o governo, desejavam a separação do Estado do restante do país. E os legalistas, que apoiavam Júlio de Castilho, receberam a ajuda do Exército de São Paulo e do presidente da República, que no final foram vitoriosos. Os federalistas eram chamados de maragatos, identificados pelo uso de lenços vermelhos, e os liderados por Júlio de Castilho eram chamados de pica-paus ou chimangos e eram identificados pelo uso de lenços brancos. Então, aí o governo do Rio Grande do Sul não queria fazer parte do Brasil, né? Eles queriam se separar aí do Brasil, mas não aceitaram. Então, eles lutaram para conseguir, né, essa separação. Temos também a revolta, a Guerra do Contestado, cujo mais conhecido líder foi José Maria do Santo Agostinho, e aconteceu na fronteira do Paraná com Santa Catarina, por disputas territoriais, e contou com a participação de cerca de 20 mil camponeses que lutaram pela posse da terra. Então, aí entre Paraná e Santa Catarina, né, nessa fronteira aí desses dois países, né, Brasil e Paraná, desses dois estados, né, eles estavam lutando por posses de terras, né? Então, essa guerra aí foi conhecida como a Guerra de Contestado. O cangaço surgiu no sertão nordestino, tendo como seu maior líder Virgulino Ferreira da Silva. Quem nunca ouviu falar sobre cangaço, né? Sobre os cangaceiros, conhecido por Lampião, que comandava homens e mulheres armados atacando as cidades que não os apoiavam. Da mesma forma, os volantes atacavam as vilas e as cidades que davam apoio ao cangaço. Então, eram os volantes contra os cangaceiros. Suas atitudes, apesar de serem criminosas, tinham como objetivo mostrar uma forte reação social aos poderosos e aos governantes responsáveis pela pobreza e pelo abandono das famílias sertanejas, né? Eles não estavam certos em invadir, mas eles faziam aí essas atitudes, né, como forma de protesto, porque os governantes não estavam nem aí para as famílias, né, sertanejas, as famílias mais pobres, né, estavam continuando na miséria. Nas cidades não foi diferente, a população também começava a reivindicar seus direitos. Com isso surgiram várias revoltas. A população pobre do Rio de Janeiro aderiu à revolta da vacina, motivada pela miséria em que vivia, por ter sido expulsa do centro da cidade e pelo medo das medidas sanitárias, como a instituição da lei da vacina contra a varíola e a febre amarela, colocadas em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A revolta aconteceu também pela forma que se deu a obrigação de vacinar e o descontentamento da população para com o presidente, que pretendia invadir à força a casa dos mais pobres. Ou seja, esse Oswaldo de Cruz, ele queria vacinar as pessoas, né, contra varíola e febre amarela, e eles estavam obrigando as pessoas a se vacinarem. E o obrigar era invadindo a casa das pessoas mais pobres. Você vai se vacinar e acabou a conversa. Não, as pessoas estavam, né, se revoltando, né, protestando contra esses direitos. Não precisa invadir a casa do outro, né? Não existe isso, mas nessa época aconteceu. As pessoas estavam cansadas dessa forma de governo. Temos também a Revolta da Chibata. Foi um conflito organizado por marinheiros do Rio de Janeiro que reivindicavam o fim dos castigos físicos e a melhora na alimentação. Quem liderou o movimento foi o marinheiro João Cândido. Então, esses marinheiros não estavam mais, né, aguentando a forma como eles eram castigados e mal alimentados. Então, eles se revoltaram, né, por melhores condições de vida. Temos também o tenentismo, que foi um movimento político-militar que foi organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes que pretendiam conquistar
o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Na realidade, os tenentes queriam apenas a restauração das Forças Armadas. Os militares não saíram, mas eles, né, queriam de volta que os militares governassem o país. Então, esse movimento, né, de eles tentarem centralizar todo o poder, né, por meio do militarismo, foi conhecido como o tenentismo. Então, só um resumo aí dessas revoltas que aconteceram nessa época. Temos também o declínio da República Velha. A maioria dos presidentes ao longo da República Velha foi eleita por indicação da política café com leite, né, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O último presidente desse período foi o Washington Luiz, indicado por São Paulo. Seu sucessor seria indicado por Minas Gerais. Entretanto, Washington Luiz insistiu em indicar um candidato paulista ao governo Júlio Prestes, né? O acordo era um paulista e um de Minas Gerais, mas ele queria indicar outro paulista. Descontente com o não cumprimento do acordo, Minas Gerais juntou-se ao Rio Grande do Sul para fazer oposição e indicaram Getúlio Vargas à presidência e João Pessoa à vice-presidência. Vargas foi apoiado pelos militares que fizeram parte do movimento tenentista. Estava feita a aliança liberal nas eleições, repletas de fraudes. Júlio Prestes venceu, mas a aliança liberal não aceitou sua derrota e reagiu. Então, forças rebeladas no Rio Grande do Sul planejaram invadir São Paulo e reagir ao governo. Então, né, essa aliança que foi feita entre Minas Gerais e São Paulo foi quebrada porque São Paulo não queria abrir mão, né, do próximo eleito ser de Minas, tá? Queriam um de São Paulo. Então, começou aí esses conflitos, essas revoltas, e foi nesse momento que este homem aqui, né, Júlio Prestes, ele foi, né, venceu as eleições. Júlio Prestes não, João Pessoa à vice-presidência e Getúlio Vargas à presidência, ok? Agora que nós vimos todo o nosso conteúdo, tia, foi muita coisa hoje, foi muitas informações. Tivemos aí 2 conteúdos, né, cheios de informações, cheios de revoltas, de reviravoltas na história do nosso país. Mas vamos fazer a atividade, porque quando a gente faz a atividade, a gente consegue fixar melhor os nossos conteúdos. A gente deu um resumo aí, porque é bastante coisa mesmo, tá certo? Então, você vai pegar aí nessas páginas 240, 241 e 248, 249. Vamos lá. 240. O que motivou os militares a defender a República no Brasil? 2. Complete os quadros indicando os 3 principais grupos que fizeram parte do movimento que levou o Brasil à condição de república. 3. Marque as alternativas, são mais de uma, que indicam os desejos dos profissionais liberais que os levaram a defender a República. 4. Escreva os motivos que levaram os cafeicultores a defender a República. 5. Leia o texto abaixo em relação à desvalorização da monarquia pelos militares e escreva a sua opinião sobre a atitude do general Floriano Peixoto. É uma resposta pessoal, ok? Você lê e você vai dar a sua opinião sobre aí a atitude dele. Página 248. Responda as perguntas abaixo. O que motivou os produtores de café a defender a República no Brasil? O que foi o tenentismo? Complete a tabela diferenciando os sistemas de governo a seguir. Temos aí o governo monárquico e o republicano, e você vai dizer quem é que governa e quem é que elege o governante. 3. Assinale com V as alternativas verdadeiras e F as falsas. Em um sistema de governo oligárquico, o poder político se concentra nas mãos de um partido político. Na política dos governadores, o governo apoiava as figuras políticas mais fortes com o objetivo de chegar a acordos entre os governos estaduais e federais. No período da República Velha, todos os estados se destacavam política e economicamente. São Paulo e Minas Gerais eram estados que se destacavam pela produção de café com leite e pela industrialização. E até 1930, vários presidentes eram ligados ao setor industrial, marca VOF. 4. A República Velha foi um período de grandes mudanças para o Brasil. Leia o documento produzido parcialmente por republicanos e responda o que se pede. A qual sistema político o documento se refere? B.
Que críticas são relatadas no texto? Então, você lê a informação e responde estas questões, ok? Essas foram as nossas atividades. Não deixem de fazer para praticar o que aprendemos hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!